Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Gideone Silva, professor de Matemática e de Física. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um conteúdo da nossa disciplina de Matemática do primeiro ano. Nós vamos dar continuidade ao conjunto dos números inteiros, naturais, e agora vamos falar do conjunto Q, do conjunto dos números racionais. Estamos iniciando hoje o terceiro período do primeiro bimestre, que vai até o dia 7 de abril, onde teremos uma outra atividade. Pois bem, o conjunto Q, conjunto dos números racionais. O conjunto Z é fechado em relação às operações de adição, multiplicação e subtração, mas o mesmo não acontece em relação à divisão. Para nós começarmos a entender, pessoal, o que é o conjunto Q ele é uma ampliação do conjunto Z, assim como o conjunto Z é uma ampliação do conjunto N. Como assim ampliação? Porque veja bem, pessoal, tem a operação que não dá para fazer no conjunto dos números naturais. Por exemplo, eu posso fazer no conjunto dos números naturais 5 menos 3. Eu posso fazer essa operação. Por quê? Porque 5 menos 3 dá 2. Eu pego um número natural, subtraio com outro número natural, dá um número natural. Então nós dizemos que a adição, a subtração, a adição e a multiplicação, desculpe, ela é fechada em relação aos números naturais, tá? Conjunto N. Mas se eu pegar 3 menos 5, tá? No conjunto dos números naturais, eu não vou ter esse resultado no conjunto N, só no conjunto Z. Então, 3 menos 5 pode fazer essa operação no conjunto N? Não pode. Mas no conjunto Z pode, tá? Que no caso é menos 2. Então, a subtração ela é fechada em relação ao conjunto Z, tá? Mas ela não é fechada em relação ao conjunto N. Então, do mesmo jeito, a adição ela é fechada em relação ao conjunto Z, a multiplicação, a subtração, tá? Mas não acontece em relação à divisão. Por exemplo, eu pego, como está aqui no livro, menos 12 dividido para mais 4. Então eu tenho aqui dois números inteiros, negativo, positivo. 12 negativo dividido para menos 4 vai dar o que, pessoal? Vai dar um total de menos 3. Agora, se eu pegar o mais 4 primeiro agora, né? Botando mais 4 aqui, dividido para menos 12, fazer o contrário, já não funciona ao contrário. Eu não posso dividir 4 para menos 12 no conjunto Z, tá? No conjunto Z isso não existe, beleza? Então não existe no conjunto Z. Por isso que fala aqui no texto que não existe, tá? Um número inteiro para o qual se tenha 4 mais 4 dividido para menos 12, tá? Por quê? Porque o conjunto Z ele não é fechado em relação à multiplicação. Então é para isso que existe o conjunto Q, para exatamente suprir essa necessidade. Então nós dizemos que o conjunto Q ele é uma ampliação do conjunto Z, exatamente no sentido de operar esse tipo de conta aqui, esse tipo de operação, tá? Bom, o conjunto Q dos números, o conjunto dos números racionais identificados por Q é inicialmente descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. Por exemplo, são números racionais. O que são números racionais? Né? O conjunto dos números racionais é o conjunto representado pelo quociente entre dois números inteiros. Então, o zero ele é racional, tá? Ele é um número natural. O zero é um número natural. O zero é um número inteiro. E agora ele também é um número racional. Todo número que é natural, que é inteiro, ele é também racional, tá? O 1, o mais um ou um, tanto faz. O 1 é natural, tá? Ele é do conjunto dos números naturais. Ele é inteiro, ele faz parte do conjunto dos números inteiros e ele é também, ele pertence aos racionais. Porque todo número natural, ele pode ser escrito como fração. Por exemplo, o zero, ele pode ser escrito como zero dividido para zero, zero dividido para um, tudo vai chegar em zero. Então,
quando o número pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Então o zero é racional por isso, porque ele pode ser escrito como fração. O 1 da mesma forma, tá? Quem mais aqui nós temos aqui? Além dos naturais dos inteiros, nós temos as frações, tá? As frações em si, elas são racionais. 1/2, tá? 1/3, que mais? 2/3, tanto positivo como negativo. Eu tô botando aqui só positivo, tá? Mas tanto faz ser positivo, negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Beleza? Então entenderam, né? Tudo que é natural, tudo que é inteiro é racional. Tudo que é fração também é racional, porque os racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de quociente, na forma de fração. Então, de uma forma mais simplificada, de uma forma mais objetiva aqui, o conjunto dos números racionais, ele é o conjunto formado pelo elemento P sobre Q, olha aí, ó, forma de fração, tá? Se é uma fração, é racional. Se pode ser escrito na forma de fração, é racional. Se é natural, se é inteiro, ele é racional, tá? Onde o P pertence ao conjunto Z, o P é um número inteiro, se ele pertence ao Z, ele é também natural, tá? E, aliás, ele pode ser negativo e não ser natural. Então, vou deixar só o P pertence a Z e o Q, que é o denominador, pertence ao Z com sinalzinho o sinal de asterisco. Vocês lembram que a gente estudou isso aqui na aula passada? O que é o Z com asterisco? É o Z sem o zero. É o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, o Q ele pode ser qualquer número inteiro, menos o zero. Por quê? Porque ele está no denominador. E se está no denominador, não pode ser zero aqui embaixo, porque não tem divisão por zero, tá? Por isso que está assim. Dessa forma, podemos definir o conjunto Q como o conjunto das frações P sobre Q. Assim, um número é racional quando pode ser escrito como uma fração P sobre Q, com P e Q inteiros e Q diferente de zero, tá? Então, isso aí é o conceito de número racional. Bom, vamos aqui tirar essa primeira parte, fazer aqui uma outra observação, uma outra consideração em relação aos números racionais. Continuando aqui, nós temos o seguinte. Bom, então conjunto Q, o maiorzão, o conjunto Z, o médio, e o conjunto N, o menorzinho. Então, o que a gente entende aqui? Ó? Que o conjunto N ele está dentro do conjunto Z, e o N e o Z está contido no conjunto Q. Ou seja, N está contido. Opa, menino, eu tô. N está contido em Z e está contido em Q. O que quer dizer? Que todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Todo natural é racional, todo inteiro é racional. Tá bom? Vamos lá. No conjunto Q destacamos os seguintes subconjuntos. Quais são os subconjuntos? Temos o Q com asterisco. O que é o Q com asterisco? Conjunto dos números racionais não nulo. Quando tem asterisco é porque não tem o zero. Ele é qualquer número menos o zero. O que é o Q com esse maisinho aí? O Q maisinho é o conjunto dos números racionais não negativos. Aqui quem vai fazer parte desse conjunto? Só os racionais que é o zero e os positivos. Os negativos não. Tá? São subconjuntos, beleza? Então aqui nós temos o Q asterisco e mais. O que é o Q asterisco mais? Aqui não tem zero e nem negativo, só positivo desse conjunto. É Q com o menos aqui embaixo. O que quer dizer esse Q com menos? Aqui só vai estar o zero e os negativos nesse conjunto. Outro subconjunto é o Q menos com asterisco. Quer dizer, não tem zero, tá? E não tem positivo, é só negativo, sem zero e sem positivo. Negativo com zero, positivo sem zero e negativo, e aqui positivo com zero, e aqui positivo e negativo sem o zero. Esses são os subconjuntos. O conjunto Q é fechado para as operações de adição, multiplicação e subtração. Quer dizer, eu posso somar qualquer número no conjunto Q, eu posso multiplicar qualquer número pelo outro, eu posso subtrair qualquer número pelo outro, sempre vai ser definido no conjunto Q. Como não se define divisão por zero, o conjunto Q não é fechado em relação à divisão. No entanto, o conjunto Q
asterisco é fechado. Ó. Só esse conjunto aqui que vai ser fechado em relação à divisão, tá? Só esse daqui, só esse subconjunto. Agora, o conjunto em si, pessoal, não vai ser por quê? Porque o conjunto Q não é o P sobre Q. P sobre Q é divisão. Agora, se aqui tiver um zero, não vai dividir nada por zero, não vai se definir. Por isso que o conjunto Q é fechado em relação, não é fechado em relação à divisão. Agora, esse aqui é por quê? Porque ele não tem o zero. Por isso que ele é fechado, beleza? Então é isso, nossa aula de hoje. Nós falamos aí sobre conjunto Q, dando essa introdução para vocês, né, explicando um pouco mais acerca do conjunto Q. Amanhã, nossa outra aula de amanhã, nós vamos falar sobre representação decimal das frações, dando continuidade a esse tema, tá? Dando continuidade a esse tema, vamos falar das frações, beleza? Então, boa aula aí para vocês, até amanhã, se Deus permitir.